Então, tô indo agora ver apartamento, pra ver se a gente consegue se mudar para um apartamento maior que custe a mesma coisa que a gente paga agora. Então, esse é o desafio. Dessa vez, pra gente escolher um apartamento para onde a gente ia se mudar, a gente tinha alguns critérios, porque a gente estava morando em um apartamento que, apesar de pequeno, era muito bom, e num prédio e localização excelentes também. Daí a gente fez uma lista das coisas que a gente queria que tivesse no nosso próximo apartamento, e essas coisas tinham peso. Algumas coisas eram mais importantes que outras. Um dos pontos principais é que ele fosse pelo menos o dobro do tamanho desse que a gente morava antes, porque realmente a gente queria que tivesse espaço, que coubesse já as coisas que a gente tinha e coubesse também as coisas que a gente planejava ter. Por exemplo, a cama que a gente tinha no antigo apartamento era uma cama de casal padrão, e a gente é bem grande, bem alto, então a gente precisava de uma cama maior um pouco, e aí teria que caber pelo menos uma cama queen no quarto, mais as mesas de cabeceiras, mais guarda-roupa, por exemplo. Enfim, alguns critérios. Outro critério importante é que tivesse tomadas de 20 amperes na cozinha, ou tivesse possibilidade de colocar tomadas de 20 amperes por conta das máquinas, né, a secadora e a lava-louças que a gente tinha intenção de comprar, que o estacionamento fosse tranquilo, que a taxa de alagamento, porque aqui em Blumenau tem isso, que a taxa de alagamento fosse boa, ou seja, que custasse mais a alagar, porque onde a gente estava antes, como era a região mais central, era mais fácil de alagar. Teria que ter um espaço para a gente fazer uma sala de jantar e espaço suficiente para a gente conseguir circular tranquilamente. Deu para entender bem que a gente estava à procura de espaço realmente. Conforme eu falei anteriormente, o nosso budget era o mesmo, então tinha que ser um apartamento maior no mesmo valor. Esse aqui é o primeiro apartamento que eu visitei e eu gostei muito dele logo de cara. Eu não gostei apenas das cores das paredes, mas isso é uma coisa bem tranquila. Geralmente você pode pedir para a imobiliária para fazer essa troca, negociar, né? O chão dele é de piso vinílico, não é tão resistente assim, mas é um piso bonito que simula madeira e é muito confortável, e também não tem aquele barulho do piso laminado, né? Do toque-toque. Os rodapés, eles são de plástico, que eu achei bem interessante porque não acumula tanta sujeira quanto um rodapé de EVA, por exemplo. O banheiro parecia estar bem recém-reformado, como vocês podem ver no vídeo. Ele tem nicho, janela, que é um ponto importante. O chuveiro, ele é elétrico, não é a gás. Isso, a gente preferia que fosse a gás, mas era elétrico. O ralo é daqueles ralos embutidos, que é difícil de limpar, porém esteticamente ele é mais bonito. Bastante armário planejado, o que é muito bom pra gente guardar coisas no banheiro. Isso era um dos pontos também que a gente queria, que era ter bastante lugar para guardar as coisas, que apesar de a gente tentar comprar pouca coisa e tentar levar uma vibe meio minimalista, a gente fracassa nisso muito bem. Eu fracasso nisso muito bem. Na cozinha desse apartamento tinha uma coisa que eu acho muito positiva, que são bastante gavetas, muita gaveta. Não tinha armário aéreo. Tinha alguns pequenos detalhes, algumas coisas a ajustar. Essa parte da pedra eu não pedi para arrumarem até hoje, mas eu vou pedir ainda. A pintura também estava precisando refazer toda a pintura. Hello vlog! A gente tá indo agora ver alguns apartamentos para alugar. E tá caindo um mundo de água aqui. Tá tudo começando a ter enchente. Não vai precisar lá pra chegar a 8,50 metros até o final da tarde. E 8,50 metros aqui ainda não alaga, então dá pra gente ver os apartamentos tranquilos. Siga para sul. Esse aqui foi o segundo apartamento que nós visitamos e o que a gente menos tinha expectativas. Apesar de ele ser extremamente novo, dá pra ver que não tinha nem móveis ainda. A gente questionou se dava para negociar para fazer os móveis, só que ia demorar um tempo também. E o espaço dele não era tão bom e eu não achei que ele fosse tão bem dividido.
Não gostei do fato de ter uma churrasqueira no meio da sala barra cozinha. Os 2 quartos eram de tamanho mediano a pequeno. Eu não achei eles grandes. E configurar um layout neles ia ser um pouco complicado. O bairro desse apartamento aqui era o Garcia, que é um bairro muito bom, bem perto do centro, muito perto da Alameda, que é uma rua lá do centro que a gente gosta bastante de dar rolezinho a pé em final de semana, tem padarias. A localização dele era perfeita, muito, muito boa mesmo. Só que não agradou, sabe? E a questão de a gente ter que fazer os móveis, demorar um pouco, e aquela churrasqueira ali no meio da sala me incomodou um tanto quanto muito. Depois, nesse mesmo dia, nós fomos até a imobiliária para pegar a chave de um outro apartamento pra gente ver. Na verdade, a gente foi ver um apartamento nesse prédio, que era o motivo da gente ter começado a procurar lugar para morar. A gente achou um apartamento que pra gente parecia muito perfeito, porém, para ver ele, a gente tinha que passar pro cadastro, aprovar. Até fiz o cadastro, foi aprovado. Mas antes de a gente ver esse apartamento, a gente achou um que era igual a ele, porém não estava decoradinho, não estava bem organizado, era um apartamento mais cru, né? Daí a gente foi visitar esse primeiro, que é esse que eu tô mostrando pra vocês, que era igual ao apartamento principal que a gente realmente queria. E a gente ficou tão desmotivado que acabou que não vimos o outro. Eu acabei dispensando, falando pro rapaz que podia mostrar para outras pessoas, e eu realmente não gostei do recorte do apartamento. O prédio era bem bom, tinha essas 2 torres, a gente ficou procurando. Primeiro a gente entrou nessa primeira torre, achando que era lá. A gente estava sem imobiliária, a gente estava só com a chave mesmo, só eu e o José para poder ver o apartamento, então a gente ficou meio perdido. Não era na primeira torre, dá pra ver até que tinha um tapete na porta e tal. E aí a gente acabou indo para outra torre para ver. Daí, quando a gente chegou lá, já teve alguns pontos que me desmotivaram bastante. Que foram o recorte da sala, a parede determinada para a parede de televisão não ficava centralizada com a parede determinada para a parede de sofá. Então, o sofá teria que ficar torto em relação à TV. E a parede da TV era pequena. A nossa TV ela é bem grande, o nosso rack também é grande. Então, não ia caber na parede, a gente ia ter que mudar a configuração da sala ali. Já ia ficar meio estranho. Essa sacada era um ponto positivo pra gente por conta do Lemuel e poder colocar a areia dele do lado de fora. Porém, se você parar pra perceber, foi uma coisa que o José me falou,
é que essa sacada nada mais é do que parte do apartamento. Então, assim, não tem muita ventilação, a não ser que você abra as janelas de vidro, coisa que a gente não ia fazer, a não ser que a gente pusesse tela, e se fosse pôr tela num lugar que tem vidro, não faz muito sentido. Parece mais só uma janela bem grande dentro de uma sala, o que é um espaço que dava para ter sido muito aproveitado para a sala ali, inclusive. Cozinha tinha um recorte legal, cabia uma geladeira bem alta, porém os armários estavam bem sujos, esse apartamento que não tinha sido limpo, então isso já deu uma impressão ruim, uma primeira impressão ruim. Investigando depois, abrindo eles ali, dá pra ver que tem muita coisa precisando de manutenção, tinha gaveta precisando trocar os rodízios, passar óleo, armários inchados, não tinha gavetões, era tudo prateleira. Então, prateleira já dificultaria um pouco para organizar, pelo menos para minha forma de organizar. Eu prefiro que seja gavetão, acho mais fácil de utilizar gavetão. Não tinha um fogão, então a gente ia ter que providenciar também um cooktop. Isso era tranquilo, era cabível, porque a gente estava pensando em comprar um daqueles cooktops bem simples, sem chama, de colocar em cima do balcão. A gente, no máximo, usa 2 chamas. O banheiro, ele estava razoável, porém com bastante detalhe também. As portas dos boxes estavam desalinhadas e, como o box é de vidro, estava correndo o risco de quebrar, de estourar, né, o vidro. Estava precisando desencardir bastante, as bacias dos vasos estavam bem sujas, os armários estavam todos inchados, os espelhos todos enferrujados. Os chuveiros eram chuveiros que a gente não queria, que eram pequenos, e aí teriam que ser trocados também. A saboneteira, as coisinhas de segurar a toalha, não estavam em boa condição. Ia ser necessário colocar tela nas janelas se a gente quisesse deixar elas abertas. Já tinha as coisinhas de colocar as telas, né, aqueles aramezinhos, o que talvez facilitaria. O recorte dos quartos era muito bom. Eles eram bem grandes e eram 2 banheiros, então isso eu achei bem interessante. Tinha bem uma vibe de casa,
dentro do apartamento. Dá pra perceber também que algumas luzes tava precisando dar uma limpada ali naquelas coisinhas. Provavelmente estava tudo bem cheio de inseto, onde segura a luz no teto. Enfim, eu tava precisando de uma faxina bem geral. E eu achei que o prédio meio que tinha uma cara de clube. Acho que também pelo tipo de desgaste dos armários. Creio que eles faziam isso aqui de Airbnb. E eu fiquei meio pensativa assim de, poxa, eu vou mudar agora e já vou ter que fazer tanto ajuste. Porque, lembrando aqui, a gente queria mudar para um lugar que realmente a gente quisesse mudar. Porque a gente detesta mudança. A gente estava num lugar bom, muito central. E esse apartamento aqui, ele ficava muito, mas muito distante mesmo do centro. Então, se a gente quisesse ir para o trabalho, a gente teria que ir de carro. Se a gente quisesse trabalhar presencial no escritório. E assim, de carro, mas andando muito de carro. Era na velha central, era bastante tempo. E uma coisa que a gente gosta muito de fazer é andar a pé em finais de semana. A gente precisava de algo mais central um pouco. A gente saiu de lá já com a sensação de que não era esse apartamento aqui. Agora, esse apartamento aqui, ele era extremamente perto de onde a gente morava anteriormente, era no Victor Konder também. E o prédio era mais antigo, ficava muito perto do córrego, acho que é um córrego que passa aqui do lado. Ele tava com um cheiro muito ruim, ele tava muito sujo, tinha cocô de gato nas coisinhas de ar-condicionado, sabe, naquele respiro ali do ar-condicionado que fica pra fora. A condição dos móveis não estava legal, nas fotos parecia estar muito boa, mas quando eu cheguei lá também aquela sensação de que isso aqui estava sendo usado como Airbnb e não bem usado, sabe? A manutenção estava precisando muito. Reparem agora no barulho que vai fazer esse armário na hora que eu abro ele. Então assim, muito detalhe, recorte não estava muito legal também. Apesar de a sala e a cozinha serem integradas, não estavam integradas de um jeito que eu acho interessante para fazer um layout confortável. A cerâmica era uma cerâmica um pouco mais antiga, um pouco pequena, tinha bastante sujeira nos rejuntes. Rejuntes dos banheiros também estavam bem sujos, encardidos. A porta do quarto estava quebrada, a maçaneta estava torta. Então, assim, era muito ajuste. Eu não gosto de lavar banheiro. Eu provavelmente ia ter que contratar alguém para tentar dar uma limpada nos rejuntos, que eu acho muito complicado. Provavelmente a gente ia ter que passar um rejunte novo, ou então uma tintura de rejunte. As bacias dos vasos estavam bem encardidas por dentro também. E apesar de serem 2 banheiros, não tinha armário nos banheiros, o que é um ponto negativo para mim, porque dificulta para guardar roupa suja, para guardar os produtinhos do dia a dia. Eu também não gostei da cor dos boxes dos banheiros, que eram esverdeados, não é uma coisa que eu curto. Acho que por aqui vocês já devem ter imaginado qual apartamento que a gente acabou alugando, qual me agradou mais. Eu só fui ver os outros realmente pra falar assim, não, eu vi as opções que eu tinha. E a gente escolheu o apartamento verde. Enquanto a gente foi pra São Paulo, a imobiliária deu sequência nos papéis, nos contratos. O pintor fez todo o favor pra gente de ir até o apartamento, fazer a pintura, comprar as tintas. Ele ficou por conta mesmo de resolver isso tudo sozinho, falou com o síndico, agendou o dia de fazer a pintura, organizou tudo pra gente, deixou tudo pronto pra quando a gente chegar de São Paulo, o apartamento tá prontinho já pra gente começar a mudança. Foi assim, um processo bem tranquilo com eles, eu gostei bastante. Confiei bastante, fiz todo o processo de loja, fiz o pagamento já todo adiantado lá em São Paulo mesmo. E enfim, o restante da mudança vai ficar pro próximo vlog, porque tem muita coisa para postar aqui ainda. Obrigada por assistirem até aqui e até a próxima. Beijo!